Preparei um vídeo também. Enquanto elas vão se organizando lá, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o filme que eu assisti, que eu trago ele comigo. Então, eu preparei alguns comentários para fazer com vocês. Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês agora. E eu queria, primeiro, fazer esse comentário com vocês. Vocês estão me ouvindo aí, Clesiane? Está tranquilo? Sim, Porque Assim, tá agora eu não tranquilo, consigo Arnaldo. ver vocês, eu consigo ver somente o que está aqui na minha frente. Então, eu trouxe essa pergunta para a gente fazer uma reflexão. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Porque nesses últimos anos, às vezes eu tenho visto alguns cidadãos contestando algumas histórias, né, alguns exemplos de vida que a gente vê nos filmes. E aí eu vejo assim, pô, mas você está, né, utilizando como argumento o que está acontecendo, o que está, né, uma história que se passou no filme. Isso me deixou um pouco incomodado, né? Porque eu penso na probabilidade. Às vezes aquilo que eu vejo acontecer num filme é uma coisa que pode também, é muito provável acontecer na vida real. Então, aí eu aproveito essa oportunidade, né, para poder trazer isso, né, compartilhar um pouquinho com vocês isso aí. Porque quantos filmes que a gente não vê ser criado a partir de uma história que, né, o diretor, o autor ficou sabendo acontecer, ele vai adapta essa história para o filme, para a população tomar conhecimento, né? Então, aí a gente vê a arte imitando a vida, né? Trazendo, transpondo o que acontece na realidade lá para as telas do cinema ou para a tela da TV. E aí, a gente também tem o inverso acontecendo também, né? Às vezes a gente vê, pô, eu vi um evento acontecendo num filme e a gente se projeta, né? A gente se projeta naquele personagem, a gente fica torcendo por ele, a gente fica pensando nesse personagem, pô, se fosse eu agiria dessa forma, eu agiria diferente. E às vezes a gente se surpreende muito com o personagem também, vendo ele fazer, tendo a coragem de fazer uma coisa que às vezes a gente não tem. Então, coloco isso para vocês. Ah, é uma forma de aprendizagem também, né? A gente, quando para assistir um filme, a gente está aprendendo com esse filme, a gente está, né, a gente está fazendo um filtro. Uma coisa que aconteceu lá naquele filme, bom, isso aí eu posso trazer para mim, né? Eu vou absorver isso, eu quero para mim. Como eu posso ver uma outra coisa né, que aconteceu no filme? Não. Esse é um tipo de coisa que eu não quero ver acontecer comigo. Então, eu acho que a gente aprende muito com os filmes, né? Isso transpõe para a nossa vida. E quando eu vejo, às vezes na escola, às vezes lá com os meus colegas, às vezes lá com a minha família, com o meu grupo social, alguma coisa que se assemelhe àquilo que está no filme, eu posso ter uma atitude de repulsa, né? Porque senão, eu vou reagir, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero testemunhar isso. Como eu posso, né, estar numa situação na minha vida, assim, bom, isso aí eu quero, né? Vou incorporar aquele discurso, aquela fala que o personagem trouxe para mim, né? Então eu queria que vocês passassem né, a admitir isso aí, que a vida imita a arte e a arte também imita a vida. Isso aí que eu tô, né, a visão que eu estou trazendo para vocês. Agora eu trouxe a visão um outro personagem também, né? O Gandhi veio falar o seguinte: a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Eu achei bacana isso aí, porque todo mundo quer ter uma história bonita para contar.
E nessa de querer contar uma história bonita, às vezes a gente precisa se posicionar, né? Isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. E a gente poder olhar para trás, assim, eu reagi a tal coisa, eu consenti que determinada coisa acontecesse próximo a mim. Né? Isso aí foi o Gandhi que falou. Eu tenho certeza que entre vocês, alguns, né, todo mundo está pensando uma outra forma de entender isso aí. Eu gostaria muito de que outros também tecessem seu comentário a esse respeito, a essa fala do Gandhi. E aí, além do Gandhi, eu trouxe mais um, que é o diretor de cinema, Woody Allen, e ele veio dizer, né, a vida não imita a arte. A vida imita um programa de televisão ruim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a gente, às vezes, né, a gente absorve para a gente coisas que não são edificantes que a TV está trazendo para a gente. Agora está me vindo à cabeça um artigo que eu tive lendo esses dias atrás, falando sobre violência, e né, o artigo estava comentando que a violência está acontecendo porque muitos jovens eles estão tendo acesso a jogos de computador de caráter violento. Então eles transpõem isso aí, né? Aquilo que viveu lá no jogo transpõe para fora, né? No contato com as outras pessoas. E os programas de TV têm muita coisa também que não são apropriados para a gente. A gente precisa aprender, né? A escola é um lugar para a gente fazer essa reflexão e a gente aprender, né, a discernir aquilo que é bom para mim e para o todo e aquilo que não é bom nem para mim e não é bom para o todo e nem para mim. Então vamos agora ao filme que eu preparei para contar para vocês. Atendendo, né, essa semana da consciência negra, é um filme que me marcou muito a minha vida, foi esse aí, A Cor Púrpura. É um filme que ele foi, né, baseado num livro, o livro de Alice Walker. O filme, ele foi publicado em 1985. Eu assisti o filme, passado alguns anos, eu tive a oportunidade de ler o livro. O livro, ele tem, né, ele traz mais detalhes, como sempre, mas é um filme que eu gosto, né, sempre quando eu posso rever. Eu já assisti esse filme aí, acho que mais de umas 3 vezes. E a gente, quando vai amadurecendo, né, a gente vai se tornando mais velho, as visões que a gente tem, elas vão se modificando, né? A gente vai compreendendo coisas que na primeira vez que a gente assiste, às vezes a gente não consegue captar, né? A visão da gente de um jovem, às vezes diferencia, a gente amadurece, né? Passa a ter uma outra visão também. Então é um filme que eu gosto muito de me orientar por ele. Nesse filme a gente tem a história da Sally. A Sally, ela tem uma irmã, que as duas são muito apegadas. Eu vou contar só um pouquinho, não vou contar a história toda não para vocês, tá? Depois quero passar uma cena para vocês também do filme. É uma cena de uns 2 ou 3 minutos aproximadamente. Esse filme ele é muito marcante por causa da força da personagem, né? A personagem, que é a Sally, mostra ela adolescente e ela já se tornando uma senhora, e ela foi violentada pelo pai. Ela teve 2 filhos com ele. Logo que as crianças nasciam, isso mostra bem no começo do filme mesmo, essas crianças são retiradas, ela, né, é retirado o direito dela de cuidar dos filhos dela, apesar de ser concebidos numa situação tão violenta, né, ela tem amor aos filhos, ela quer ter notícias dele, e ela passa uma boa parte da vida dela, né, esse querer viver com os filhos, que dá força para ela poder prosseguir e enfrentar as dificuldades que ela enfrenta depois que ela é obrigada a casar com um homem
que, né, contrai matrimônio com ela somente para ser a empregada da casa. Para ser empregada da casa, isso é, né, ela vai cuidar dos filhos dele e vai cuidar da limpeza da casa. Essa é a única coisa, a única serventia que ela tem. Então ela passa a maior parte da vida dela, né, ela carrega essa tragédia com ela no começo do filme, e ela é conduzida por esse esperar, pelo convívio com os filhos, e ela tem a irmã também. Aqui eu não trouxe a imagem da irmã para vocês, mas na cena vai mostrar para vocês o momento em que ela é separada do convívio com a irmã. Então, essa aí conta a história, né, de submissão da mulher e o momento também que ela ganha coragem, né, ela se empodera e ela vai enfrentar tudo aquilo que a oprimia. Eu trouxe esse mapa aqui para vocês verem. Eu sempre gosto de colocar para todos onde é que a história se passa. A história se passa nos Estados Unidos, nesse pedacinho que está em vermelho aí, na Geórgia, e é um estado do sul, da região sul dos Estados Unidos, um estado onde predominava a agricultura escravocrata, apesar de a história se passar num momento já de libertação, né, deixou de utilizar a mão de obra escrava. E para vocês poderem se localizar, eu tive pesquisando aí, eu sempre achei que a história se passava no Vale do Rio Mississippi, mas não é. Se passa aí no estado da Geórgia. Aproveitando um pouquinho também para comentar com vocês, os Estados Unidos, diferente do Brasil, quando houve a libertação das pessoas que foram escravizadas, os Estados Unidos teve essa política de entregar terras para essa população que foi escravizada. Então, eles tiveram acesso à terra, diferente daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, os negros, depois de levantar uma fortuna tremenda, ouvindo que são imprestáveis, que são preguiçosos, né? Eles são colocados na condição de libertos do seu senhor, mas eles não têm nenhuma garantia do Estado, né? O Estado não propicia para eles nenhuma forma de subsistência, né? Eles estão assim entregues à sorte deles. E o que eles fazem? Eles vão para as grandes cidades, né? Para as grandes cidades, e lá eles vão sobreviver daquilo que eles conseguem, né? Muitos trabalhando como engraxate, vivendo de bico na periferia, sem ter dinheiro, né, para comprar uma terra. Então, eles vão viver nas encostas dos lugares que não há valorização nenhuma. E é isso aí. Eu queria ver se as meninas têm o filme, já consegue exibir para a gente o vídeo para a gente. Eu consigo, já tá no pente aqui. Então, coloca aí para a gente, por favor. Pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa. As coisas estão aí. Agora vai embora da minha casa. Larga minha fazenda! Não! Vai embora daqui! Vai! Vai!
Não vá. Ele. Eu e você, um só coração. Sempre juntas, eu e você. Eu um só. Sempre juntas, eu não sei mais. Nenhum ganhamos. Sempre juntas, ninguém mais. Sempre ao meu lado, eu Sai daqui, Esther! Nunca mais volte aqui! nada além da morte pode me separar de você! Então, chamar a atenção de vocês que isso aí era uma situação que muitas vezes ela era naturalizada, todos achavam normal tratar a mulher dessa maneira como ela é tratada, levar, né, ser levada para o convívio de uma família para poder servir o outro e podendo fazer dela aquilo que bem entende, né, podendo tratar com violência. E a única pessoa que ela tinha, né, era a irmã e os 2 filhos, que ela não tinha tido contato. A irmã ensina ela a ler e escrever. E agora eu quero ouvir o comentário de vocês, dos colegas também. Eu vi aqui que a professora Lite já assistiu esse filme 3 vezes também. É um filme que eu recomendo para todos assistirem. E a palavra está aberta agora para vocês. Bom, não sei, você está acompanhando aqui o chat, o Arnaldo? Eu estou acompanhando. Eu ia colocar rolou uma polêmica na fala. Sim, sim. Eu acho que pode ser um gancho. Aí, adoro. A galera gosta de debater, né? É por isso que muita gente queria participar ali. O Eduardo, né? O Eduardo, ele comentou. De repente, se você quiser até falar, tá, Eduardo? Aliás, você prefere você comentar? Eu tô atravessando aqui. É porque ficou um silêncio, aí eu fiquei meio agoniada, assim, de poder falar, mas eu vou passar a voz para ele. Então, professor, tipo, minha vida toda eu vi muitos filmes violentos, vi filmes de ação, com mortes e tudo. Joguei muitos jogos violentos também, só que, e como meus amigos também, meu ciclo de amizade, da mesma forma. E isso nunca fez eu ter pensamentos violentos ou ser violento, agressivo, entendeu? Eu acho que é mais um rótulo que as pessoas passam para poder fazer os pais, os responsáveis, tirar essa disponibilidade, entendeu? De ver coisas violentas, de jogar jogos violentos, entendeu? Eu acho que é mais só um jogo mental com os responsáveis, para poder influenciar isso nos pais, entendeu? É a minha opinião. Já que você abriu a discussão, Poliana, sobre jogos, né, que eu tinha até abafado ali, para a gente não entrar nesse demérito, porque tem muita coisa para ser falado, existe um estudo científico que comprova que jogos eles influenciam sim no aprendizado, e como eles influenciam no aprendizado, eles podem influenciar também no comportamento. Isso não é um assunto de achar, isso é a comprovação científica, cognitiva, né, que os jogos eles influenciam. Não estou dizendo que 100% das pessoas ficarão violentas, mas existe uma quantidade pequena de pessoas que podem sim aflorar a violência que possivelmente está dentro dela, e ela acaba sim trazendo à tona algumas coisas. Existe, por exemplo, o caso que aconteceu em Colômbia, nos Estados Unidos, que foi baseado também num jogo muito violento, que um menino entrou numa escola e saiu atirando em todo mundo. Tem também numa escola no Rio de Janeiro, em Realengo,
que também aconteceu fatos também baseados em um jogo especificamente, né? Na verdade, é Columbine, nos Estados Unidos, desculpa, 2011, se eu não me engano. E um caso que aconteceu também em Suzano, em São Paulo, se eu não me engano, foi o ano passado, ou retrasado, que também foi feito um estudo dizendo a questão da influência dos jogos. Então, a gente, como educador, a gente sabe, por exemplo, que alguns jogos, eles facilitam o seu aprendizado da matemática, como o xadrez, por exemplo, tá? Então, da mesma forma que ele pode te influenciar positivamente, ele também pode ser usado para influenciar negativamente. Tá? Então, isso é um estudo científico dos jogos digitais que está sendo feito, tem várias matérias. Quem quiser pode procurar na internet. Isso não quer dizer que você vai virar um doido, vai sair matando todo mundo. Isso não necessariamente é algo pontual seu, né? Não quer dizer que isso vai acontecer com você, mas pode acontecer com alguém, de estar inserido dentro de jogos durante um bom tempo, simplesmente totalmente violentos. E eu vou falar para vocês, meu filho adolescente, ele joga, não vejo problema nenhum, isso não mudou nenhum comportamento dele. Eu acho que cada pai tem que só um pouquinho, só para terminar, senão eu não consigo meu raciocínio. Cada pai, eu acho que tem que estudar o seu filho, né? Mas ele pode sim acontecer sim de acarretar algum problema cognitivo na criança, sim. Professora, então, posso falar algo que eu reparei assim, jogando jogos online, essas coisas? Sim, claro. Eu vejo que os jogos dão uma liberdade muito grande para as pessoas se expressarem da forma que elas quiserem, sendo preconceituosas, sendo ofensivas, entendeu? E eu acho que esses casos de pessoas agressivas, pessoas que façam alguma coisa desse tipo, são já pessoas que não nasceram mentalmente bem, entende? São pessoas que não são... Você entendeu, né, professor? Eu não sei muito bem. Eu entendi perfeitamente o que você está querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, Eduardo, é que assim, nós somos seres humanos, nós somos informação. O nosso cérebro, ele é voltado por estímulos. A gente estimula o nosso cérebro todos os dias. A gente estimula tanto com coisas boas como com coisas ruins. Uma pessoa que passa o tempo todo, eu acredito que não é o seu, eu acredito que você não joga o dia inteiro, você joga uma parte do dia, mas uma pessoa que vive somente dentro de um mundo de jogos, essa pessoa ela está estimulando o cérebro dela, a uma parte do cérebro dela, de utilizar somente a questão violenta do cérebro dela. Então, os jovens, não só jovens, todo mundo passa por um estímulo, né, cerebral. Isso faz parte da nossa neurociência. Isso já é um estudo, isso não é um achômetro, né? Isso é um estudo científico que foi feito, como que os jogos, de um modo geral, principalmente digital, influenciam diretamente na nossa capacidade cognitiva, na nossa violência, na nossa sociabilidade. Existem pessoas, por exemplo, que jogam tanto que elas não conseguem mais se socializar com outras pessoas, elas só conseguem viver no mundo de jogos. Né? Então, é um assunto muito amplo, rico para ser discutido, né? Mas eu acredito que o bom é que você vá pesquisar, que você vai verificar tudo isso. Mas quando você for pesquisar, não pesquisa do dono do jogo ou do cara que fez o aplicativo. Vá no neurocientista, vá em alguém que realmente pense sobre isso. Eu não estou dizendo, Eduardo, que você jogando, você vai ficar violento. Mas existe uma pequena parcela da população que pode ser influenciada e tende a aumento da violência por conta do excesso de estímulo violento no cérebro. Tá? Eu vou fazer uma colocação, porque eu entendo também que os jogos eles alteram a questão cognitiva, mas a questão cognitiva não é necessariamente ligada à questão do conteúdo. Então, por exemplo, quando eu sei jogar xadrez, eu aprendo estratégia, né? Então, essa estratégia vai me ajudar nos cálculos matemáticos. Eu vejo em todos os casos que foi citado pela professora Clesiane que os autores do crime
eles jogavam, né, eles eram jogadores de jogos violentos, mas eles eram pessoas que tinham problemas psíquicos, né? E eles viviam em ambientes, todos os que foram citados, em que eles sofreram muita violência. Então, a maneira que ele assimilou aquele jogo, ele colocou em prática, é diferente de muitos amigos, incluindo até meu irmão, por exemplo, que jogavam e jogam por muito tempo. Mas eu acho que, de fato, assim, eu achei interessante você colocar isso, essa questão, porque, mas eu acho que o que o professor Arnaldo quis colocar é a questão da representatividade. Quando ele começa com uma pergunta que a vida, como é que é? Qual que era a pergunta, Arnaldo? O filme reproduz, a vida reproduz o filme, ou vice-versa? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Isso. Agora Então, eu penso o seguinte, não é retirar de você o direito de jogar, o Eduardo e Arthur. Não é isso que eu quis dizer, não é retirar esse direito que você tem. Eu entendi. O que eu quis dizer é que pode desenvolver agora. E nós temos pessoas que têm uma estrutura familiar, né, mais bem elaborada, onde você consegue distinguir uma coisa da outra, dizer, isso eu trago para mim. Isso aqui me convém trazer. eu Agora, acho tem que é muito outras coisas que importante não essa me palavra. convêm. Agora, você está parando para ver, né? Está se colocando como se você fosse todo mundo. Você não é todo mundo. Eu estou entendendo que você é uma pessoa que consegue discernir uma coisa de outra. Agora, não são todos que têm essa mesma formação que você parece ter. Discernir, né? As pessoas, elas perdem a noção do real e do virtual. E essas pessoas que cometeram esses crimes, elas ficaram muito tempo matutando e calculando, e elas têm a ideia de vingança, né? De fazer aquilo porque sofreram racismo, porque sofreram algum tipo de violência ali naqueles ambientes, na escola, né? Ou, sei lá, em ambientes que teria muita gente, que as pessoas teriam pouca probabilidade de fugir. Tem uma pessoa que está querendo comentar, mas assim, acho que a gente tem que conduzir porque senão a gente vai ficar até a meia-noite aqui, né, falando. A questão, quando fala que a arte reproduz a vida ou vice-versa, eu vejo que o intuito do debate, da discussão da gente, é falar, tipo, de se o que a gente assiste é o que a gente vive, ou se a gente passa a viver a partir daquilo que a gente assiste. Então, eu acredito que isso é uma provocação filosófica, né? Uma pergunta. Em que sentido que ver um filme é se sentir, né, nesse lugar do ator, do protagonista, né? E isso vai formar, não tem como negar, porque a gente vê, por exemplo, que quando tem uma novela de muito sucesso, a maior parte das crianças vêm com o mesmo nome, as pessoas passam a usar a mesma roupa, mas a gente não pode esquecer, por outro lado, que os diretores de novela, quando eles estão escrevendo um roteiro, eles se baseiam, muitas vezes, em pesquisas, né? E que essas pesquisas, que eles fazem? Eles selecionam uma quantidade de pessoas e eles perguntam o que elas gostariam de saber, quais são aqueles hábitos, até porque, para dar um determinado tipo de ibope, existem as ficções que são distantes da realidade, mas existe essa coisa real, que eu acho que é o que a gente quer propor a nossa leitura aqui, que são análises de filmes e de séries que vão trazer temáticas relacionadas ao racismo. E que o racismo é uma realidade. Agora, como que o cinema retrata a questão do racismo, ou como que o cinema, quando não está tratando de uma maneira específica, de diversos temas, quem são os personagens que ele apresenta? Qual é a cor da pele das pessoas? Enfim, não sei se eu tô, se é isso, Arnaldo, que você está querendo, eu vou ficar... mas eu acho que é isso, que é uma coisa que é importante a gente conduzir nesse momento, essa fala. Eu posso só puxar aqui o... Clesiane, o Eduardo Desculpa, levantou eu a mão para esqueci falar de... também. Eu posso só... como eu... Oi. Desculpa, pode falar, Eduardo. Não, rapidinho aqui, meu telefone tá com 1% e não tá carregando, eu vou cair, entendeu? Daqui a pouquinho eu volto.
Pode falar, professora. Não, eu ia aproveitar o gancho, que a gente está falando de violência, e ia comentar o filme, que né, hoje eu conversei um pouco com a Dani, e nós falamos sobre um filme chamado Cidade de Deus, né, que foi passado, que é um filme brasileiro, né, e ele retrata muito a questão da violência, né, e eu não fiz nenhuma apresentação, mas eu acho que todo mundo assistiu esse filme, e o filme da Cidade de Deus, ele é um filme que retrata uma violência muito excessiva dentro de uma favela no Rio de Janeiro, uma das maiores favelas, uma favela muito violenta, no extremo oeste do Rio de Janeiro, né? Essa favela ela foi formada nos anos 60, pelo que eu pesquisei, e ela foi, na verdade, ocorreu uma enchente na Zona Oeste, eles realocaram eles em algumas casas que lá não tinha nenhum tipo de condição, não tinha saneamento básico, não tinha água, não tinha luz, então colocaram essas famílias lá e as famílias começaram a crescer. As pessoas começaram a residir nesse lugar e começaram a ocupar sem nenhuma condição de vida, né, de subsistência, no caso. Então, esse filme ele é baseado totalmente em fatos reais, apesar de ter uma conotação que eu não gosto de enfatizar, né, até comentei isso com a Dani hoje, mas ele foi feito também a partir de um livro, né, pelo que eu pesquisei. Então, ele começa nos anos 60, depois retrata nos anos 70 e fala da criminalidade ocorrida nos anos 80. Então, você vê dentro do filme uma formação de uma facção criminosa, né, porque ocorreu ali um abandono do poder público, uma falta de investimento, eles não tinham lazer. Claro que tudo isso não justifica, né, mas é a sinopse do livro do filme que eu estou mencionando para vocês. E chega um determinado tempo, um dos nossos personagens, que é o protagonista, que é o que quer ser jornalista, esqueci o nome dele, gente, fugiu da minha cabeça, mas eu vou lembrar. Ele narra o filme, na verdade, né, ele que vai narrando o filme, e quando ele vai narrando o filme, ele é o único que não quer e que não se envolve com a criminalidade. Então, aqui entra a discussão do que a gente estava falando, né, do meio, né, que o meio influencia. Então, todos que cresceram com ele de pequeno, todos vão para a criminalidade, todos seguem ou morrem, né? O filme é muito violento, não sei se todo mundo já assistiu, mas ele retrata uma forma assim, bem violenta, né? Ocorre várias situações, e esse menino que quer ser fotógrafo, ele é o único que consegue não se envolver, né? Desde pequeno ele sai, né, dessa sinopse de violência. A parte que eu, né, comentei com a Dani que eu não gosto muito que retrata o filme, apesar de ser um filme real, é que toda vez que se fala do negro, né, da comunidade negra brasileira, a gente sempre fala ele ou como bandido, né, ou como a margem da sociedade, né. Então, por mais que seja algo real que ocorreu naquele período, né, foi retratado, mas o negro ele sempre é visto, né, na nossa sociedade como bandido, né. Então, a gente criou essa cultura, né, de busca-pé. Obrigada, Dani. Busca-pé. Então, o negro ele sempre foi visto na cultura, né? Ele sempre é remetido, né, na nossa cultura, eu estou falando na nossa cultura de arte, tá? Seja novela, seja série, seja filmes, né? A gente sempre vê o negro, mesmo quando ele é protagonista, ou como um bandido, ou como uma pessoa ruim, né? De um certo modo, né? Dificilmente a gente encontra algumas pessoas. Então, a sua grande maioria é retratada como empregados, né? Empregados domésticos. Então, assim, a gente tem essa representatividade dentro da nossa história, né? Irmão de bandido, é isso mesmo. Ele acabou sendo irmão de bandido. Então, a gente tem sempre essa representatividade. Pode falar, Poliana? Não, Vitor? Não é o Vitor que tá na frente? Não sei, eu não consigo ver, gente. Pode que falar, tem uma então. mãozinha ali, Vitor. Você quer falar, Vitor? Queria sim, eu levantei Quer a falar? mão. Na verdade, eu tenho o livro aqui em casa. Na introdução, o próprio autor diz que o livro não se retrata de fatos reais, mas sim
do que a sociedade enxergava do que era a cidade de Deus. Os fatos reais presentes no livro são alguns dos criminosos famosos da cidade do Rio de Janeiro, mas a história em si não é real. Porque o filme ele foi uma adaptação do livro, né? Do Você livro, leu, Vitor, é do o livro, livro? Li sim. homônimo. E você acha que a adaptação do filme ficou muito diferente do livro? Não, ficou bem parecida. Então, alguns personagens são Alguns personagens como, existiram mesmo. eu acho que Zé Galinha e acho que Zé Pequeno eram criminosos reais do estado do Rio de Janeiro. Agora, a história, Zé Galinha existiu. a trama em si, na Zé verdade, Pequeno não é são real. reais. São reais. Tá, legal. Eu acho, na verdade, você falou isso agora, mas eu acho que eu já vi algo a respeito disso mesmo, assim, Eu também estava lendo alguma coisa sobre esse autor, né? Do filme. Mas é isso, eu acho que esse é o gancho, né? Que a gente tem, porque, nossa, a pergunta que o professor Arnaldo fez no começo, dá para a gente ficar uma semana discutindo 5 horas por dia aqui, pelo viés da neurociência, pelo viés da psicologia, pelo viés da sociologia, pelo viés da filosofia, da história, né? Eu não sei se o professor Arnaldo quer conduzir, né, para a questão da cena, da cor púrpura, né, com essa questão da realidade, porque o que foi retratado ali é real, né? De repente, o que é da cidade de Deus teve aí foi diferente, assim, do que de fato aconteceu, embora pode ter acontecendo ali coisas até piores, né, do que relata. A gente sabe que estupro, assassinato, todas essas coisas estão muito presentes ali, talvez não daquele jeito tal como foi retratado. Bom, enfim, Arnaldo, você trouxe esse filme, né, que você falou que você gosta bastante, e qual que é o link com essa questão, né, da representatividade? Posso só comentar, terminar de... Sim. Pode, Clesiane. Gente, vamos deixar a Clesiane finalizar o pensamento dela e as coisas que ela está expondo. Aí Bom, logo eu vou terminar o meu raciocínio. Sim, então, eu vou terminar rapidinho. No caso, meu esposo morou 4 anos no Rio de Janeiro, e não faz muito tempo, não foi nos anos de 80 nem de 90, foi agora, meados de 2000, e é uma cidade extremamente violenta, né? Ainda as comunidades, né, ainda são muito violentas e existem sim, Poliana, a criminalização lá, o que retratou no filme acontece diariamente dentro do Rio de Janeiro, como coisas piores, como tortura, né? A gente tem aí assassinato do jornalista Tim Lopes, né? Que ele foi assassinado brutalmente, é um jornalista que foi assassinado brutalmente, isso também no Rio de Janeiro, entre outros crimes que ocorreram no Rio de Janeiro, que remete que não é tanto assim utópico, né? Tanto o livro quanto o filme, né? Então, assim, é uma realidade muito severa, né, para quem mora lá. Em contrapartida, né, eu quis fazer essas duas alusões de como a gente tem esse tratamento no Brasil da questão da criminalidade, a questão da falta de suporte para que eles saiam, né, dessa margem de criminalidade, para que eles possam ter opções, né, como diferentes do que o crime, que eles não tenham, no caso, o traficante como exemplo, e sim tenham pessoas diferentes, um professor, um historiador, um pai, uma mãe trabalhadora, né, que eles possam ter essas condições. Pode falar, Vitor. Não, sim. Eu só quis fazer essa correção porque muitas pessoas acreditam que o que o filme retrata é uma história real. Mas, na verdade, o autor ele diz no começo que é o que a sociedade enxergava da cidade de Deus, que era
basicamente a população mais pobre do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente não teve, assim, a história não aconteceu, mas o que todo mundo imaginava e pensava é a mesma coisa que a gente pensa hoje, como a professora acabou de dizer, que é um estado muito violento, e a sociedade sempre enxergou isso na população do Rio de Janeiro, que seria remetente à população negra em si, no livro retrata. Ô, Vitor, Sim, mas um filme, ele não consegue retratar fielmente aquilo que aconteceu. Você tem versões, né, interpretações. E aí, essa versão que teve, né, não dá para a gente dizer que não é um recorte da realidade. Quando eu coloquei se a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né, eu teci meu comentário e eu queria ouvir de vocês um pouco também o parecer de vocês a esse respeito, certo? E quando eu coloquei também a história da cor púrpura, é para ressaltar, né? É mais um exemplo da submissão feminina e o momento que ela ganha coragem, né? Ela se empodera e reage a toda aquela opressão que ela vivia. Era isso que eu queria comentar com vocês. E ouvir de vocês também, né? Eu estou achando bacana a fala de vocês e estou aqui ouvindo